Olá, amados, boa tarde, Deus vos abençoe, amém. Obrigado, Senhor Deus, Pai, por estarmos aqui, Senhor, unidos e reunidos na Tua presença, Pai. Obrigado, Deus, por estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, Senhor. Abençoa-nos, Senhor Deus, Pai, que os nossos corações possam estar abertos e receptivos, Senhor, para receber cada vez mais a Tua palavra, no nome de Jesus, amém. É uma honra poder estar aqui na casa do Senhor, amém? E também é com grande temor que nós trazemos a palavra do Senhor até à igreja, até aos irmãos, para mim também, porque a primeira palavra tem que ser para mim, mas é um sítio onde, de respeito, de temor a Deus, portanto fico sempre assim um bocadinho mais nervosa, amém, mas Deus sabe todas as coisas. E então eu hoje quero trazer aqui um tema para os irmãos, um tema que eu acho fundamental para qualquer pessoa, seja crente, não crente, sejam pessoas da igreja ou não na igreja, é uma palavra que se aplica a todas as pessoas. Então, o que eu venho vos trazer aqui hoje é sobre reconciliação. Reconciliação, o coração do Evangelho. Nós vivemos numa época onde a reconciliação não reina, onde a reconciliação acabou por passar a ser uma coisa banal. As pessoas, elas estão mais preocupadas consigo mesmas, com as rotinas, com as aparências nas redes sociais, por exemplo, do que propriamente em um relacionamento que precisa de reconciliação e de restauração. Esta é uma época em que nós ouvimos também falar muito de doenças, de tumores, de cancros, sempre houve, mas hoje ouvimos ainda mais. E eu creio que não é apenas por a medicina estar tão avançada, mas sim por diversas causas. Há muitas causas, por exemplo, má alimentação, estilo de vida, origem emocional, origem genética. Mas o que eu fui estudar e quero vos trazer aqui hoje é que apenas 15% do caso desses tumores e dessas doenças tem origem genética. E 30% tem origem emocional, como por exemplo, a tristeza, o ressentimento, a mágoa, a falta de perdão, e tudo isso pode alterar as nossas células e o nosso organismo. Porquê? Porque o nosso sistema imunológico, ele está ligado ao nosso sistema nervoso. Portanto, sim, tudo o que nós sentimos afeta a nossa saúde. E a palavra de Deus nos mostra como a nossa alma pode sim adoecer o corpo. E melhor que nada que a palavra para nos mostrar esta realidade. Então vamos ver em 3 de João 1, 2. 3 de João 1, 2, que nos diz o seguinte: Amado, desejo que te vá bem em todas as tuas coisas e que tenhas saúde, como bem vai a tua alma. Então nós vemos que a nossa alma, onde habita os pensamentos, sentimentos e emoções, sim, também tem a ver com a saúde. Amém? Uma escritura que eu gosto muito de usar também na minha oração da noite antes de dormir é o que nos diz em Salmos 3. Em Salmos 3 nos diz o seguinte: Em paz me deito e logo pego no sono. Outras traduções dizem logo adormeço. Porque, Senhor, só Tu me fazes viver em segurança. Quantas pessoas têm dificuldade em colocar a sua cabeça na almofada e adormecer? Muitas pessoas têm essa dificuldade.
Então nós vemos que apenas as pessoas que têm paz, a completa paz que vem de Deus, que é Ele que nos faz viver em segurança, essas pessoas sim conseguem pegar no sono facilmente. Amém? Nós vemos também que certos problemas de saúde estão sim ligados aos fatores emocionais. Como por exemplo, eu vou-vos trazer aqui alguns exemplos. Problemas de coração, por exemplo, eles estão ligados a excesso de esforço, desilusão amorosa, por exemplo, falta de afeto. Pessoas com problemas e doenças no cérebro, luto não resolvido, sufoco emocional, tristeza profunda. Pessoas com tumor na garganta, raiva contida, palavras engolidas e presas, pessoas que sofreram e ficaram caladas, que não falaram e se engoliram as suas palavras. Também podemos ver, por exemplo, pessoas com problemas graves no estômago, incapacidade de gerir aquela injustiça, medo, ressentimento, preocupações excessivas. Isto são apenas alguns exemplos. E tudo isto para dizer o quê? Que além de uma geração que nós temos hoje em dia, que se quer mostrar para o mundo, que quer ser aprovada, que quer ser valorizada, é uma geração que vive doente. Doente no corpo, na alma e no espírito. E aqui sim entramos na área da reconciliação. Todos nós temos que nos reconciliar de diversas formas. Sendo pessoas lá fora que não têm Deus e sendo pessoas cristãs, também precisam sim de reconciliação. E eu agora vou-vos falar de diversas formas que nós podemos fazer na reconciliação. E uma delas, e muito importante, é a reconciliação com Deus. Quem é que não precisa de se reconciliar com Deus? Em 2 Coríntios 5, 18, 21, em 2 Coríntios 18, 21, nos diz: mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Então Deus usou Cristo para quê? Para se reconciliar com o seu povo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamo-vos por Cristo que vos reconciliem com Deus. E o que é que nós podemos ver e aprender nesta palavra, nesta escritura? Nesta palavra nos mostra que há sim reconciliação através de Jesus. Ninguém pode negar Jesus. Nós temos livre acesso ao Pai através dele. Ele é o nosso mediador da reconciliação com Deus. Também podemos ver nesta escritura que somos embaixadores da reconciliação. E Deus quer um povo. Deus quer um povo que se reconcilie com Ele. Amém, irmãos? Outra forma de reconciliação é a reconciliação entre irmãos. E uau! Se não é uma das reconciliações mais difíceis. Seja com irmãos, seja com relacionamentos. Em Mateus 5, 23 e 24, Mateus 5, 23 e 24 nos diz: portanto, quando apresentares a tua oferta no altar, se ali te lembrares, isto quer dizer que muitos de nós nem nos lembramos, se ali te lembrares de que tem um irmão
que tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Eu creio que muitos de nós, quando vamos levar a oferta, nem nos lembramos que temos alguém para nos reconciliar. E às vezes a palavra nos confronta. E às vezes nós até nem queremos nos reconciliar com os nossos irmãos e entregamos a oferta e não nos reconciliamos. Ou então até preferimos guardar a oferta só para não ter que ir falar com o irmão. Mas nesta escritura aqui nós vemos que para Deus é muito mais importante a reconciliação entre os seus filhos do que propriamente as ofertas. A oferta é importante sim, mas Deus valoriza a reconciliação entre os irmãos. Ele valoriza a união do seu povo. A reconciliação, ele é o testemunho cristão para o mundo. Quantas vezes você e eu encorajamos alguém a perdoar ou reconciliar? Eu creio que todas as pessoas que vieram a Jesus e que seguem Cristo encorajaram alguém a fazê-lo. Eu tenho a certeza. Eu digo sempre que a principal área da minha vida que Deus tratou comigo quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador foi sobre o perdão do meu pai, que era a área mais difícil da minha vida. E hoje em dia, se alguém vem ter comigo e me diz que é incapaz de perdoar o seu pai ou a sua mãe, por mais que eles tenham sido o que forem, eu sou a primeira pessoa a encorajar, a perdoar e a reconciliar. Não apenas porque é o que nós, embaixadores da reconciliação, devemos fazer, mas sim porque eu experimentei essa reconciliação depois que o meu pai partiu. E quando o meu pai partiu, eu aí vi que realmente ficou tudo mais leve. E eu fico a pensar, se eu não tivesse me reconciliado, se eu não tivesse perdoado o meu pai, como é que eu viveria depois de ele ter falecido? Aquela raiva, aquele ódio que eu sentia em criança, com certeza não era o que eu sentia. Iria ressentir remorsos, ressentimentos de porquê que eu não lhe disse que o amava, do porquê que eu não disse que ele era importante para mim. Mas eu experimentei isso. Deus trabalhou em mim e eu deixei trabalhar nele. Porque uma coisa é Deus querer trabalhar, outra coisa é nós queremos fazer alguma coisa. Então sim, eu creio que todos nós encorajamos alguém a reconciliar e a perdoar. Outra forma de reconciliação. A reconciliação é a missão da igreja. Sim, a reconciliação, ela é a missão da igreja. Em Mateus 5:9, eu creio que todos conhecem esta escritura. Em Mateus 5:9 nos diz: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, isto é, bem-aventurados são os que promovem a paz no conflito, os que promovem a paz numa contenda, os que promovem a paz na igreja, os que promovem a paz fora da igreja, os que promovem a paz nos relacionamentos, serão chamados filhos de Deus. E anunciar o Evangelho é sim reconciliar pessoas com Deus. Quando você prega o Evangelho, quando você fala de Jesus, quando você fala do Senhor a alguém na rua, alguém na sua família, muitas das vezes você está assim a reconciliar essa pessoa com Deus. Quantas vezes nós vemos neste mundo pessoas que culpam Deus pelas suas consequências, pelas suas causas, e Deus não tem culpa nenhuma. Muitas vezes são escolhas suas. Muitas das vezes são consequências. Deus nada tem a ver com isso. Mas muitas vezes nós chegamos a Deus, chegamos a Jesus quebrantados. Amém? Chegamos a Jesus com dor. Mas nós, embaixadores da reconciliação, quando falamos de Jesus a outras pessoas, sim, nós estamos a reconciliar pessoas com Deus. Portanto, essa é a missão da igreja. Mas como tudo na vida, existem barreiras. E eu vou citar aqui algumas barreiras
da reconciliação. As barreiras da reconciliação são como paredes ou muros invisíveis, que nós não vemos, mas elas estão lá e atrapalham a área da reconciliação. Mas muitas vezes essas mesmas barreiras, essas paredes invisíveis, elas provocam consequências, como por exemplo, frieza espiritual, afastamento, conflitos e dissensões. Então vamos para a primeira barreira. A primeira barreira da reconciliação é o orgulho. O orgulho. Quantos de nós crentes, quantos de nós cristãos ainda temos orgulho nos nossos corações? É um passo muito difícil de dar, é uma barreira muito difícil de quebrar. Porquê? Porque muitas das vezes nós pensamos que os outros é que são culpados, nós é que pensamos que os outros têm que vir até nós. Às vezes nos achamos tão importantes que os outros é que têm que vir depois do conflito. E isso gera orgulho no nosso coração. E esse orgulho ele gera consequências, como por exemplo, um coração duro que não aceita o perdão. E por isso podemos ver a escritura que diz em Tiago 4. Tiago 4, 6 nos diz: antes ele dá maior graça. Ele dá maior graça. Portanto, diz Deus, e Deus resiste aos soberbos, porém, Ele dá graça aos humildes. Aos humildes de coração, onde não há orgulho. Portanto, eu acho que nenhum de nós quer ficar afastado da graça de Deus. Portanto, nós queremos mais da sua graça. Portanto, vamos pedir por um coração humilde e não um coração orgulhoso. Amém? Segunda barreira da reconciliação: mágoa e ressentimento. Quando somos feridos, essa dor, se não for curada, ela vai gerar rancor em nossos corações. E qual é a consequência? Nós vemos aquela pessoa como nosso inimigo. A nossa luta não é contra carne nem sangue, e nós não temos que ver as pessoas como nossos inimigos. Mas quando deixamos a mágoa e o ressentimento habitar no nosso coração, a consequência é nós fecharmos os nossos corações e vermos as pessoas como nossos inimigos. E podemos ver isto em Hebreus 12, 15. Em Hebreus 12, 15 nos diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Tenham cuidado. Sem a graça de Deus, não vamos a lado nenhum. E de que nenhuma raiz da amargura, raiz, uma coisa que está dentro, uma coisa que não se vê, mas que está lá a crescer, raiz da amargura brotando. Como é que a raiz da amargura vai brotar? Nós vamos ter atitudes, vamos ter ações com a outra pessoa que não são dignas de nós as termos. Primeiro começa com uma raiz pequena, mas ela vai brotando para fora. Que nenhuma raiz da amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então sim, uma pequena raiz da amargura pode nos perturbar, ela pode crescer e além de nos contaminarmos a nós, vai contaminar as pessoas que estão à nossa volta. Terceira barreira da reconciliação: falta de perdão. E tantas pessoas doentes fisicamente hoje, a maior parte das doenças, eu arrisco-me a dizer que é por falta de perdão. Vivemos numa era em que as pessoas não valorizam o perdão nas suas vidas. E eu não quero dizer que você tenha que esquecer o que a pessoa fez, porque nós não sofremos de amnésia, mas perdoar é lembrar da pessoa sem sentir dor. Amém? Eu antes de reconciliar e perdoar o meu pai, eu sentia dor ao pensar nele, sentia raiva ao pensar nele. Quando eu ouvia, mudava de estrada e ele continuava bem a andar na rua. Então, não era ele que ficava mal, era eu. Então, quando você não perdoa alguém, a outra pessoa pode até nem estar muito aí a fazer a vida dele, mas você é que vai ficar doente. E
nós podemos ver então que também tem consequências. Quem nos ofende e nós não perdoamos, porque achamos que é assim que tem de ser, que é a justiça, eu não lhe vou pedir perdão, não vou aceitar o perdão dele, que é para ele ver como é que eu me senti, para nós nos sentirmos justos, isso pode acabar por nos prender espiritualmente e adoecer. E vamos ver isso em Mateus 6:15. Mateus 6:15 diz: mas se não perdoares aos homens as tuas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. É muito fácil nós não queremos perdoar quem está do nosso lado e quando erramos pedir perdão, Deus perdoa-me. Mas como tu não ouves a voz de Deus, achas que Deus te perdoou, mas esqueces-te que no teu dia-a-dia, na tua rotina, muitas vezes não te perdoas a ti mesmo, nem perdoas aos outros. Isso é uma barreira para a reconciliação. E em Provérbios, quarta barreira da reconciliação, falta de diálogo. E nós vemos esta barreira hoje em dia está muito na moda, principalmente dentro dos lares. Nós temos visto que o inimigo, a palavra diz que ele é para roubar, matar e destruir, mas ele está a começar muito dentro dos lares, em casamentos e em pais com filhos. Nunca só viu tantas notícias hoje em dia de pais que matam filhos e filhos que matam pais. Então não existe diálogo, não existe conversa. Eu olho para os meus filhos, estão a jogar, a ver televisão, parecem estar bem, mas o seu interior não está. O seu interior não está bem. E o tempo que nós devíamos de dispor de diálogo com os nossos filhos é o tempo em que os nossos filhos dispõem para outras coisas que são a distração desse mundo. Mas em relacionamentos, e quando estou a falar relacionamentos, não é relacionamentos amorosos, é dentro da igreja, fora da igreja, o relacionamento há duas pessoas. Quando existe falta de diálogo, as injustiças, elas podem ser conversadas com conversas sinceras, porque o silêncio, ele alimenta o mal-entendido, e às vezes dentro da igreja nós temos muito esse medo, que não gostamos de alguma coisa que o irmão disse, não gostamos de uma atitude que o irmão disse, ficamos calados, e vice-versa, e esse mal-entendido ele vai se alimentando. E às vezes nem é preciso haver um conflito ou uma injustiça. Muitas das vezes nós vimos ao culto, estamos a conversar com os irmãos, mas não deu tempo de cumprimentar o irmão, de cumprimentar o outro. E eu sei que há irmãos que fazem isso aqui, e eu às vezes também faço isso, de que, não cumprimentei o irmão. Nós não sabemos o que é que a outra pessoa vai pensar. Muitas das vezes a outra pessoa pensa que nós não cumprimentamos porque estamos chateados, não cumprimentamos porque não gostamos de alguma coisa que aquela pessoa disse. Também nós vemos que isso às vezes é um bocado de falta de maturidade espiritual nas nossas mentes. Pensar que o irmão não nos cumprimentou porque tem alguma coisa contra nós. Isso também às vezes sermos um bocado de crianças espirituais ainda. Nós não sabemos como é que a outra pessoa veio ao culto, se veio bem, se não vem, se tinha pressa para ir embora. Mas para não alimentar falsos mal-entendidos, liga para o seu irmão, manda mensagem. Alô, tudo bem? Olha, desculpa, hoje não cumprimentei, peço perdão. Amém? Porque são essas pequenas coisas que elas vão alimentar estes mal-entendidos. Porque em Provérbios 15:1 nos diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E esta escritura eu aprendi muito há uns anos. Eu tinha a mania de quando havia um conflito entre mim e o meu marido, eu tinha a mania de querer responder ainda mais rispidamente para ele. E isso fazia o quê? Fazia com que ele ficasse mais irado. Até o dia em que eu me confrontei com essa escritura e me remeti ao silêncio. Não quer dizer que às vezes não responda, mas respondo com mansidão. Respondo num tom baixo, num tom calmo. Não respondo em forma ríspida. Porquê? Porque se nós respondermos em forma ríspida, a outra pessoa vai ficar mais irada e isso não vai terminar. Vai ser sempre assim. Quinta barreira para a reconciliação: julgamentos e falsas suposições.
Julgamos o outro sem saber o que ele pensa e sente e criamos barreiras nessas suposições. Como eu falei há bocado, por exemplo, na igreja, da pessoa não cumprimentar, não falar, e nós já achamos e julgamos a outra pessoa, supomos algumas coisas que na verdade nem sequer são realidade e são fruto da nossa imaginação. Sexta barreira, influência de terceiros. Às vezes nós ouvimos conselhos ou até fofocas que dão mais fogo ao conflito. E muitas das vezes nós nos deixamos levar pelo que ouvimos das terceiras pessoas do que pelo Espírito. Imaginem que eu estou num conflito com alguém e até nem é preciso estar em conflito, mas não estou bem com alguém e vem outra pessoa e eu até desabafo e a outra pessoa diz, pois é, aquela pessoa, nananana. Vocês acham o quê? Se nós somos pacificadores, se nós somos promovedores da paz, se nós somos embaixadores da reconciliação, como lemos anteriormente, será que nós temos que agir dessa forma, a pôr mais lenha na fogueira para um conflito? Eu penso que não. E aqui então lá está, onde entrou Mateus 5:9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Sétima barreira, falta de maturidade espiritual. Muitos de nós, ainda eu, já aceitei Jesus há 13 anos e muitas das vezes nós temos Jesus na nossa vida há 10, 12, 15, 20 anos e ainda temos atitudes de uma criança espiritual, de uma pessoa que não tem maturidade espiritual sequer. E os cristãos imaturos, eles reagem na carne e não no espírito. Porquê? Lá está, ao nós reagirmos com os nossos irmãos e pensar, ai, ele deve estar assim comigo, ai, ele não sei o quê. É a nossa carne, é o nosso orgulho, é o nosso ego. E muitas das vezes, em vez de a gente orar ou sentir no espírito que aquela pessoa não está bem e por isso é que não falou e não cumprimentou, não, já estamos a apunhalar aquela pessoa. Isso acaba por nós estarmos a trabalhar e a agir aonde? Na carne. Em 1 Coríntios é muito claro sobre isso. 1 Coríntios 13:11. 1 Coríntios 13:11 diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discordia como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, se nós já somos homens e mulheres de Deus crescidos espiritualmente, nós temos que acabar com essas coisas de menino. Amém? Mas nós podemos terminar e acabar com essas barreiras. Como é que podemos suportar essas barreiras? Nós podemos orar por um coração humilde e disposto. Nós podemos também pedir discernimento e força para perdoar alguém. Também temos e devemos de conversar com quem nós temos conflito, mas aí entra um pormenor, conversar com mansidão. Não vale a pena conversar e ainda ser bruto e orgulhoso, não. Conversar com mansidão. Meditar em passagens sobre perdão e reconciliação. E claro, lá está, praticar a reconciliação. Porque não vale a pena nós sabermos algo e não trabalharmos. Podemos pedir muita coisa a Deus, mas se nós não fazermos, nada acontecerá. Amém? Porque é mesmo assim. É mesmo assim. Abrir o mar é com Deus, mas passar é conosco. Deus abriu o mar, amém? Mas o resto somos nós que temos que fazer. Mas agora nós temos o maior símbolo da reconciliação. Vocês sabem qual é o maior símbolo da reconciliação? O maior símbolo da reconciliação é a cruz. É a cruz. Jesus reconciliou gentios e judeus num só povo. Em Efésios 2, 13 e 14 nos diz: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe
isto é, os gentios, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele, cá em Cristo, é a nossa paz. De dois povos, judeus e gentios, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. E isto é só para dizer, uau! O maior símbolo da reconciliação é Cristo, é a cruz. Os judeus naquela altura, eles consideravam os gentios impuros e distantes de Deus, mas a cruz quebrou a inimizade entre esses dois povos. Agora todos somos um em Cristo. E Cristo, Ele criou um único povo, criou um só povo, a sua igreja. E em Gálatas 3:28 nos diz, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há mulher nem homem, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E isto é só maravilhoso. A cruz também derrubou a inimizade. Porque no verso 14 nós vemos, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne Ele desfez a inimizade. Cristo desfez a inimizade. Cristo removeu essa barreira. Ele agora é a nossa paz. A cruz é a reconciliação entre nós e aqueles que vemos por o inimigo. Cristo se fez carne. Cristo se entregou na cruz para fazer um povo, para unir dois povos. Então sim, Jesus também foi na cruz por nós e por quem nós vemos como nossos inimigos. Também podemos ver que Cristo fez da cruz união e não condenação. A cruz, ela é união e não é condenação. Porque no verso 15 e 16, Efésios 2, versos 15 e 16, nos diz, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e para que se reconciliassem ambos com Deus em um só corpo. Isto é maravilhoso. Nós podemos ver o quanto Jesus trouxe até às nossas vidas, o porquê Ele se entregou, e uma das coisas foi para trazer a paz e para nos reconciliarmos todos com Deus em um só corpo, por intermédio da cruz, destruindo com ela a inimizade. Então por que que nós vivemos ainda a ver pessoas como nossos inimigos, se Jesus já quebrou a inimizade naquela cruz? Por que que nós teimamos em ver o nosso marido, a nossa mulher, o nosso patrão, no trabalho, na escola, os nossos familiares como inimigos? Se nós vemos na Escritura que Jesus já derrubou a inimizade naquela cruz. Cristo não usou o sofrimento para condenar, mas sim para unir. Eu vou repetir, Cristo não usou o sofrimento para condenar, mas sim para unir. Ele criou algo novo, um povo reconciliado com Deus entre si. Então, a cruz não é sofrimento. A cruz, ela é restauração. A cruz é a restauração para todas as áreas da nossa vida. Também podemos ver que a verdadeira paz, ela só vem por meio da cruz. Nós hoje em dia vemos muitas doutrinas da nova era que promovem paz interior. E realmente as pessoas dizem que se sentem em paz. Mas se elas sentissem em paz, havia muita coisa que tinha mudado na vida delas. Principalmente as suas atitudes, as suas ações. Porque é que as pessoas que dizem que sentem a paz nessas doutrinas ainda têm tanto conflito e tanto problema? A pessoa só vai viver uma nova vida quando entender e compreender e aceitar que a verdadeira paz vem da cruz. E isso não quer dizer que a nossa vida vem um mar de rosas. Não.
Não. A nossa alma foi salva. Nós viveremos para a eternidade, mas nós temos que trabalhar. É um trabalho constante. Enquanto o inimigo dá às pessoas que vendem a alma para ele tudo de mão beijada e sobem rápido, mas a palavra também diz que o orgulho procede da queda. E quem está com o inimigo cai muito rápido. Com Deus é diferente. Com Deus é diferente. Deus não nos dá nada que nós não estejamos preparados ainda. Como é que nós queremos uma árvore de fruto se não conseguimos colher apenas um fruto ainda dessa árvore? É impossível. É impossível. Então nós muitas das vezes vimos a Deus pelo que Ele tem para nos dar e pelas promessas, do que propriamente por quem Ele é, do que propriamente porque que Ele entregou o seu Filho. E por isso muitas pessoas abandonam a igreja e afastam-se de Deus, querem tudo rápido, querem uma cura instantânea no seu corpo, no seu coração, na sua doença. E se Deus curar, elas vão embora. Afinal, era só isso que eles queriam. Também podemos ver que a verdadeira paz só vem por meio da cruz. Então vamos ver o verso 17. Efésios 2, do verso 17 diz: E vindo ele, evangelizou paz a vós que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Ele evangelizou a paz para gentios e para judeus, para um povo de Deus e outro povo que era impuro e que estava afastado de Deus. Quantas vezes Jesus não devia ter sido chamado louco naquela altura por estar no meio de gentios? Mas Ele se entregou para que isso tudo fosse possível. E muitas das vezes nós olhamos para alguém e achamos que aquela pessoa nunca vai ter Jesus, mas estamos enganados. Jesus pregou a paz para quem estava perto e para quem estava longe, para judeus e para gentios. Mas a paz que Cristo pregou não é aquela paz da ausência de conflito, não haver conflito, não haver contenda. Não é essa paz. A paz que Cristo promoveu para esses povos foi sim uma comunhão com Deus. Foi sim uma reconciliação e uma comunhão também com o seu próximo. E a última coisa que nós podemos ver sobre isto é que a cruz nos dá acesso direto a Deus Pai. Como não acreditar no Jesus? As Escrituras nos dizem tanta coisa. E no verso 18, em Efésios 2, 18 nos diz: porque por Ele, ambos, os dois povos, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Antes o acesso a Deus ele era restrito. Ele era com véus, sacrifícios e sacerdotes. Mas nós temos uma boa notícia. Pela cruz, o véu se rasgou. Pela cruz, o véu se rasgou. E hoje, nós somos livres para adorar, para servir em espírito e em verdade, todos em um só povo, ao nosso Deus. Nós agora temos livre acesso e direto a Deus. E Ele é nosso Pai agora. Então nós vemos aqui nesta palavra que a cruz nos chama para receber perdão. A cruz nos chama para oferecer perdão. E a cruz nos chama para promover a reconciliação. Portanto, não se esqueça, nós somos embaixadores da reconciliação. Somos pacificadores, temos que promover a paz. E se tem alguém com quem você tem que se reconciliar, não demore. Reconcilie-se agora. Para que Deus ainda mais possa restaurar. Para que Deus ainda mais o possa abençoar a si e a sua família. Para que Deus ainda mais o coloque no seu propósito, no seu chamado. Não espere mais. Reconcilie-se. Nós vivemos numa geração doente. Fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, em todas as áreas. Mas nós não queremos isso para nós.
Nós não queremos adoecer espiritualmente em que o nosso espírito esteja afastado do Espírito de Deus. Portanto, sim, nós temos que perdoar, temos que nos reconciliar, temos que ser embaixadores da reconciliação, temos que reconciliar pessoas com Deus. E nós temos visto que no meio de tantas guerras, no meio de tantas confusões mundiais, nós temos visto pessoas a se reconciliarem com Deus em todas as nações. Centenas e milhares de pessoas. Enquanto um país está em guerra, invisivelmente naquele mesmo país, tem pessoas a entregar as suas almas a Deus. Portanto, sim, a missão da igreja é promover a reconciliação com Deus. A anunciar o Evangelho é reconciliar pessoas com Deus. Obrigado, Deus, no nome de Jesus, Pai. Sim, Deus, nós queremos ser, Deus, pessoas, Senhor, reconciliadas contigo, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, Pai, ser pacificadores, promovedores da paz, Senhor, e embaixadores da reconciliação, Deus. Te entregamos, Senhor Deus, Pai, essa igreja nas tuas mãos, Pai. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra disse mesmo, Senhor Deus, Pai, que tu fizeste a união de um povo, Senhor. Então, Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, pela união da tua igreja, Senhor. Não estou a falar apenas desta igreja, mas toda a igreja de Cristo mundial, Senhor, que seja unida, Senhor. Que seja, Senhor, resiliente, Senhor Deus, Pai. Obrigado, Senhor, pela perseverança dos teus filhos, Deus, no nome de Jesus, Pai. Que nós possamos ter na nossa mente e no nosso coração, Senhor, a consciência completa, Senhor Deus, Pai, do que a cruz fez por nós e continua a fazer diariamente. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém?